Fala galera, tudo bem com vocês? Substantivo na área. Vamos falar agora sobre essa classe gramatical tão importante e que se qualquer questão que cai sobre ela na prova, é obrigação nossa gabaritar ela, beleza? Galera, então a intenção desta aula é apresentar o substantivo para você, mostrar qual é a função dele dentro da frase, dentro do texto, quais são as classificações dele e quais são as flexões, beleza? Então vamos que vamos. Gente, o substantivo é a palavra que dá nome a tudo, 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 tudo. Não é exagero quando eu falo tudo, porque o substantivo é a palavra que dá nome a cidade, lugar, coisa, objeto, seres, pessoas, é, situações, ações, enfim. Você vai usar a palavra substantiva para tanto palavras para coisas reais quanto imaginárias, beleza? Então vamos lá. Substantivo é a palavra que dá nome a tudo. Tudo que você está olhando agora, tudo que você está pensando, se você consegue dar um nome para isso, então esta palavra será um substantivo. Beleza? Vamos lá. Gente, substantivo tem uma peculiaridade interessante. Ele tem uma classe gramatical que, em regra, vem antes dele. Que classe gramatical é essa? Substantivo. Artigo. O artigo, ele, em regra, vai vir sempre antes do substantivo. Mas quem é o artigo? O artigo é uma classe gramatical que nós já estudamos ela aqui, e ela pode se dividir em definida, específica ou indefinida, genérica. A definida será o a ou as, o o ou os. O indefinido será um ou uns, uma ou umas. Beleza? Então a regra é que esse artigo ele venha próximo ao substantivo antes dele. Mas poderá ser também que ele venha um pouquinho mais longe que ele, como é o caso dessas duas frases, duas orações aqui, ó. O artigo está bem longe do substantivo. E aí a banca ela pode te induzir a pensar que este artigo ele não é um artigo, é um pronome ou alguma outra classe gramatical, pelo fato de eles estarem distantes, porque a regra é que ele venha próximo dele, precedido, venha antes dele, bem próximo, beleza? Então a regra é essa: artigo precede substantivo, bem próximo dele, mas ele pode também vir longe dele, beleza? Então aqui o importante é só você entender que ele mesmo vindo longe ou perto, a função dele vai ser preceder e definir o artigo. No caso, quando ele vem longe, ele está respeitando não somente o núcleo do substantivo, mas ele está respeitando toda a construção que contextualiza o substantivo que ele está precedendo. Beleza? Então vamos avançar aqui. Gente, classificação de substantivo. Muito difícil cair em prova, porém não está descartado esta possibilidade. Beleza? Principalmente provas de fundamental, algumas de nível médio. Vai cair alguma classificação dessa, seja direta ou indiretamente. Então, bem simples de pegar, viu? Você vai entender que o substantivo se classifica em oito classes, que são classes que se completam ou que se opõem, mas enfim são bem próximas. Vamos lá. Quando que uma palavra substantiva é comum? Quando ela estiver dando a ideia de genérico. Por exemplo, foi o cachorro. Quando eu falo cachorro, pode ser um pitbull, um bulldog, um chihuahua, qualquer cachorro, correto? Eu estou me referindo à espécie do animal. Já quando eu falo foi o caramelo, vocês sabem, você que tem Instagram, vai saber que caramelo é o nome de um cachorro. Então é um nome próprio de uma espécie. Eu posso dizer aqui também, mulher é comum, Márcia é próprio, país é comum, Brasil é próprio. Beleza? Avançando aqui, o substantivo pode ser concreto quando a palavra ela se refere a algo concreto, a algo palpável, no caso aqui a cadeira.
E ele pode ser abstrato quando se refere a uma palavra que só existe no mundo das ideias, não existe no mundo real. Para ela existir, ela precisa de um agente, seja um ser humano, seja um animal, seja uma situação. Por exemplo, o medo não existe. Para ele só vai existir se concretizar nas tuas ações. A alegria não existe, ela só vai existir se você concretizar ela nas tuas atitudes, nas tuas ações, nas emoções, beleza? Avançando aqui, o substantivo ele pode ser primitivo ou derivado. O primitivo é quando você olha aquela palavra e você entende que ela não é formada a partir de nenhuma outra. Por exemplo, aqui pedra, né? Já a derivada é o contrário dela. Você vai olhar e vai entender que ela partiu de outra palavra, de outro radical. E aqui o exemplo bem interessante, pedra, vai derivar as palavras pedreiro, pedraria, dentre outras. Beleza? E aqui, galera, última classificação dos substantivos, simples e composto. O simples está ligado à ideia de um único núcleo, uma única palavra. Já o composto dá a ideia de mais de uma palavra juntas, que querem dizer a mesma coisa. Couve-flor, beleza? Galera, outro detalhe bem interessante sobre substantivos é a questão da substituição dele. Você viu lá na aula de classe de palavras que o substantivo ele pode ser substituído ou acompanhado por um pronome, correto? E esta substituição ou acompanhamento, definida pelo pronome, ela vai ter alguns nomes diferentes e algumas colocações diferentes. Quando o pronome ele substitui o substantivo, o pronome vai ser chamado de pronome substantivo ou pronome substantivado. Quando o pronome ele apenas acompanha o substantivo, ele vai ser chamado de pronome adjetivo ou pronome adjetivado. E aqui nós vemos os exemplos. Chame os alunos. Chame-os agora mesmo. Você vai entender que esse pronome os, ele substituiu o sujeito os alunos. Beleza? Então aqui você percebe que o pronome ele substitui totalmente o substantivo. Por exemplo, outro exemplo aqui, o Rodrigo foi de carro. Ele quem? O Rodrigo. Sempre vai assim. Você percebe que o pronome, quando ele está definindo o papel de substantivo, substituindo o substantivo, ele vai substituí-lo totalmente. Beleza? Agora, o pronome pode somente acompanhar o substantivo. E nesse caso, ele vai ter a função de adjetivo. E ele vai mudar a intenção do substantivo, vai mudar a ideia do substantivo. Por exemplo, aqui, ó, o meu pensamento. Pensamento é substantivo. Só que aqui o pronome ele está tomando a ideia de pensamento, dando uma ideia de posse para o substantivo. Poderia ser o pensamento voa, mas quando eu coloco meu, eu pego a ideia para mim. Eu tomo posse daquele substantivo, o meu pensamento. Da mesma forma, esse exemplo aqui, ó. Levo coisas. Mas aí eu coloco o pronome acompanhando coisas, e aí a frase vai ficar levo estas coisas. Eu dei uma ideia, uma pontualidade para estas coisas, para coisas. Eu estou demonstrando, estou mostrando estas coisas. Beleza? Um detalhe bem pontual também que pode cair sobre substantivos é a questão da flexão do substantivo. Gente, bem tranquilo, viu? Flexão, quando você fala que uma classe gramatical ela flexiona-se, quer dizer que ela varia. É a forma como ela vai variar dentro da oração, dentro da frase, dentro do texto. Beleza? E o substantivo ele pode mudar, ele pode variar em número, em gênero e grau. Estas são as variações do substantivo. Tranquilo? Número, a primeira variação do substantivo. O substantivo varia em número quando ele estiver na forma singular ou plural. A banca pode te perguntar
qual é a flexão do substantivo naquele momento. E aí você vai entender se é singular ou plural. Bem tranquilo. Singular, ela fez um bolo. Plural, elas fizeram uns bolos. Tranquilo? Bem relax. Você tem apenas que entender que flexão é uma variação e entender que número dá a ideia de quantidade, né? E aqui uma única quantidade é singular ou é mais de uma quantidade é plural. Tranquilo? Aí nós avançamos aqui para a segunda flexão do substantivo. E aí você vai ver que é um pouquinho mais detalhada, mas nada que a gente não possa aprender, beleza? O substantivo ele também é flexionado em gênero. E aí o gênero pode ser biforme ou uniforme. Logo de cara você vai entender que biforme quer dizer duas formas e uniforme uma única forma. Tranquilo? Biforme, quando que a palavra substantivo vai ser biforme? Quando ela assumir o papel de masculino e feminino e tudo certo. Por exemplo, o menino, a menina. Você vê que o substantivo aqui ele assumiu duas formas, um sentido masculino e um sentido feminino. Tranquilo? Por exemplo, eu posso dizer o cachorro, a cachorra, tudo bem, vai ser admitido. Agora, isso é tão fácil que não vai cair na sua prova dificilmente, viu? A questão está aqui, ó. Palavra substantiva flexionada no gênero uniforme. E o gênero uniforme, ele chama a atenção para 3 tópicos. Pode ser comum de 2 gêneros, pode ser sobrecomum e pode ser epiceno. Galera, muita atenção aqui, viu? Quando que a palavra ela vai ser flexionada num gênero comum de 2 gêneros? Muito simples, muito simples. Olha só esse macete aqui, ó. Quando um substantivo, quando a palavra, ela admite 2 gêneros. Como assim? A palavra ela vai aceitar estar no masculino ou vai aceitar estar no feminino e ambas as situações estarão certas. Como assim? Por exemplo, a palavra fã pode ser tanto o fã quanto a fã e tudo certo. Estudante pode ser o estudante ou a estudante. Beleza? Aí nós temos aqui o gênero sobrecomum. E o sobrecomum é o contrário do comum de 2 gêneros. Porque o comum de 2 gêneros quer dizer que 2 gêneros, um substantivo é comum para 2 gêneros. Agora o sobrecomum, ele é um substantivo que admite apenas um gênero. Ele só admite um gênero. Beleza? Sobrecomum só admite um gênero. Aí nós temos alguns exemplos. A criança, eu não posso falar o criança, certo? O algoz, eu não posso falar a algoz, só admite um. O membro, eu não posso falar a membro ou a membra. Entendeu? Palavra substantiva sobrecomum só admite um gênero. Agora, sobrecomum é muito parecido com o epiceno, que também só admite um gênero. E agora, qual vai ser a diferença se ambos admitem apenas um gênero? A diferença é que o epiceno é usado para animais. E aqui nós vemos o exemplo. A onça macho e a onça fêmea vai ser sempre onça. Eu não posso dizer o onça. Tatu vai ser tatu macho, tatu fêmea. Eu não posso dizer a tatua. Não posso dizer. Da mesma forma, capivara, eu posso capivara é capivara macho, capivara fêmea. Não vai mudar. Beleza? Então, você não entendeu, você volte o vídeo, veja de novo, porque esse detalhe aqui é bem interessante e é uma incidência de cair em prova muito grande. Uma possibilidade de cair em prova muito grande. Beleza, galera? E aqui a última flexão, bem tranquila. Flexão em grau. Grau
o grau do substantivo vai ser dividido apenas em dois, aumentativo e diminutivo, certo? Cada um deles, aumentativo e diminutivo, vão ter duas faces, a face analítica e a sintética. A analítica é quando for um substantivo mais um adjetivo, por exemplo, caderno enorme, livro grande. Então eu tenho um aumentativo do caderno, só que é um aumentativo junto com um adjetivo. O homem grande. Eu estou aumentando o substantivo, mas é uma forma analítica. Agora, sintético é quando tem um substantivo mais um sufixo. Lembrando que o sufixo é aquela mudança no final da palavra. Muda o final da palavra, por isso que su vem do final. Lembra, su está no final. Sufixo. Beleza? Então, o sintético é um substantivo mais um sufixo. Vai mudar a palavra, não vai colocar mais uma palavra, vai mudar somente a palavra. Beleza? Rico, ricaço. Parede, paredão. Beleza? Lembra que sintético é resumo, viu? Então é uma palavra resumida. Da mesma forma se aplica ao diminutivo, só que diminuindo. A face analítica, ela é substantivo mais adjetivo, e aí fica um substantivo pequeno, rio pequeno, lugar pequeno, diminui. E sintético é o substantivo mais um sufixo, que vai ficar diminutivo. Por exemplo, aqui rio vira riacho e lugar vira lugarejo. Beleza, galera? Interessante você pesquisar mais a fundo listas de substantivos, aumentativo de substantivo, diminutivo de substantivo, para você se familiarizar com palavras flexionadas neste grau, beleza? Porque às vezes pode confundir o aumentativo de alguma palavra ou o diminutivo de alguma palavra, mas em regra é somente isso, beleza? O grau aumentativo diminutivo, analítico, ou o grau diminutivo aumentativo sintético. Beleza, galera? Esta foi a nossa aula de substantivo. Viu? Você não entendeu, você volta o vídeo de novo e depois você parte para as questões. Beleza? Foi um prazer. Te vejo na próxima aula. Tranquilo? E não esqueça, se você estudar com